Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a graça e a paz do Senhor. Nós vamos novamente ler o Salmo, o versículo de número 2 e 3, o Salmo de número 4, que assim está escrito: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, venha nos abençoar na exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na última palavra nós vimos que Davi se fortaleceu, enchendo o seu coração de verdades de Deus, Deus da sua justiça, Deus de promessas e que cumpre as suas promessas. Fortalecido com isso, ele, cobrando ânimo de si mesmo, foi capaz não só de repelir a fúria de seus inimigos, mas também lançar-lhes em rosto este desafio e destemidamente desprezar as suas maquinações. Tenha atenção a esta palavra de Davi. Visto que Deus determinara defendê-lo pelo seu próprio poder, ele sabia que era em vão que todos os homens do mundo envidassem esforço para destruí-lo, por maior que fosse o poder que pudessem obter para fazer-lhes injúrias. Com essas palavras, ó homens, até quando? Davi condena a perversa obstinação deles, pois ele tinha em mente que não era propriamente que fossem eles instigados, movidos meramente por algum impulso repentino, e sim que um obstinado propósito de injuriá-lo estava profundamente impresso em seus corações. Era uma obra maligna. É muito interessante isso. Se formos ler o livro de Samuel, vamos perceber que em Saul, sendo retirado as ações santas de Deus, habilitando ao ofício militar e ao poderio militar, sai da parte dele o Espírito de Deus e entra nele espíritos malignos para atormentá-lo e perseguir Davi. Coisa aterrorizante. Então eles estavam determinados a desgraçar aquele a quem Deus exaltara. Deus o ungiu. E Davi lhes pergunta: até quando perseverarão em seus esforços para converter sua glória em vexame? E devemos observar que, embora oprimido por todo tipo de acusação, tanto dos mais nobres quanto entre o povo mais simples, Davi, no entanto, corajosamente retém com toda firmeza a glória e a honra da realeza que Deus graciosamente lhe prometera ou lhe conferira. Ele seria o rei de Israel. Ele era o rei de Israel. E está plenamente persuadido de que Deus finalmente defenderá seus direitos, por mais que seus inimigos perversamente tentem maculá-lo, tratando suas pretensões com escárnio. Por isso ele diz: até quando amareis a vaidade? Com estas palavras, ele reprova seus inimigos pelas paixões ímpias, maldosas, pelas quais os via sendo impelidos junto com a falsa pretensão de agirem movidos por um santo zelo. Davi, pois, reclama que teimosamente disfarçavam sua falsidade e injustiça. Os ímpios, meus amados irmãos e irmãs, podem iludir-se com enganos e mentiras, mas quando são expostos seriamente à provação, será sempre manifesto que a razão por que são enganados é que desde o princípio estiveram determinados a tratar das coisas com enganos e mentiras. Ora,
À luz disso, devemos revestir-nos de invencível firmeza, assim que nos virmos excedidos em prudência e zelo pelos perversos, pois seja com grande engenhosidade que eles nos assaltam, se contarmos com o bom testemunho de uma sã consciência, como já vimos, Deus estará do nosso lado. E contra Deus ninguém prevalecerá. Mesmo que nos excedam muitíssimo em habilidade e possuam imenso poder de ferir-nos, mesmo que estejam na mais perfeita prontidão com seus planos e contem até mesmo com ajuda extra, todavia inventem o que possam inventar. Tudo não passará de mentira e vaidade. E Deus, que tudo vê, está pronto para socorrer-nos. Mas vejam o versículo 3, que coisa extraordinária. Quando Davi diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, essa é uma confirmação do versículo precedente, pois ela mostra que a causa da ousadia de Davi consistia neste fato. Ele era um homem piedoso e ele dependia de Deus, o fundador do seu reino. E com certeza podemos seguramente triunfar sobre os nossos inimigos quando somos dominados pela convicção de que fomos chamados por Deus para o ofício que ocupamos. Consequentemente, Davi aqui não se gloria de sua própria força, ou riqueza, ou exércitos, pelos quais conquistou o reino. Visto, porém, que fora escolhido por Deus, ele notifica que as inúmeras tentativas de seus inimigos contra si seriam sem sucesso, porquanto iriam descobrir pessoalmente que Deus, cujo poder não poderia resistir, estava contra eles. E com o termo distinguir, deem atenção. Aqui, Davi se refere à separação para honra e dignidade. Foi Deus quem assim o fez. Era como se ele dissesse: vocês não admitem ninguém como rei, senão aquele que é escolhido pelo vosso voto, ou que vos agrade. Mas a prerrogativa peculiar de Deus é fazer ele a escolha de quem lhe aprouver escolher. E pelo termo piedoso, sem dúvida, Davi defende o direito de ser rei, à luz do fato de que esta era uma condição que lhe pertencia. Davi era um homem piedoso. E como se ele houvera produzido o emblema ou distintivo de sua vocação com esta característica, a piedade, pois estava corretamente expresso num antigo provérbio que diz o seguinte: a piedade é a virtude mais adequada na vida dos reis. Ora, Deus geralmente supre aqueles a quem imputa a dignidade de possuir esta honra a eles conferida com os dons indispensáveis para o exercício do seu ofício, a fim de que não sejam como líderes sem vida. Quando Deus nos chama ao ministério, ao pastorado, Ele também nos equipa com esta grande bênção, a piedade, a misericórdia, de um coração disposto a acolher os necessitados e a cuidar deles. Deus escolheu um rei que correspondia ao caráter que deve ser possuído por todo aquele que deve ocupar uma posição em extremo exaltada, tanto quanto deve ser ele bondoso, piedoso, misericordioso. Daí Davi infere que seria ouvido por Deus assim que o invocasse, pois Deus prova a sua fidelidade principalmente nisso, que ele não descuida da obra de suas próprias mãos, senão que continuamente defende aqueles a quem recebeu em seu favor, aos seus eleitos, aos seus servos. Por isso é que somos instruídos a prosseguir destemidamente na vereda da justiça, porque seja o que for que tenhamos empreendido, segundo a vontade de Deus,
jamais ficará sem efeito. Que esta verdade, meus amados irmãos e irmãs, pois adquira um espaço definitivo em nossos corações e mentes. Ou seja, que Deus jamais reterá sua assistência daqueles que sinceramente avançam em seu caminho. Pois sem tal conforto, os fiéis, por mais piedosos que sejam, inevitavelmente afundariam em desespero. Louvado seja o Senhor por Ele estar ao nosso lado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, mais uma vez, te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua instrução. Dá-nos, ó Deus, que isto venha tomar conta dos nossos corações e que nós possamos a cada dia confiar no Senhor, o Deus da nossa justiça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.